satisfação enorme promover mais uma edição do Panorama Internacional. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, o representante do Instituto Confúcio, mas também todos os estudantes, pessoal da UNI, da Ensinos, membros do Ministério Federal que estão aqui presentes, pessoal da UFPEL. É uma satisfação saber que o trabalho que a gente faz acaba atingindo, né, pessoas assim, além das fronteiras aqui de Porto Alegre, né, e também, de uma certa forma, né, chegando lá no Oriente, ali, como representante do Instituto Confúcio aqui nessa tarde. Queria agradecer também mais uma vez todo mundo os pesquisadores que escreveram nessa edição, o Ivan Tartaruga, que escreveu um artigo belíssimo sobre inovação e os desafios que a China vem enfrentando e no campo que ela vem tentando fazer um catching up no que diz respeito às suas políticas de inovação. Né? O Tarso Nunes vai falar aqui com a gente. O editorial que foi escrito pelo Ricardo Liães, que é um editorial belíssimo, e o Sérgio, que escreveu também agora, que falou sobre a questão agrária, né, e as repercussões aqui no Rio Grande do Sul. E também tem a entrevista do Carlos Medeiros, da UFRJ, que ele traz suas ponderações sobre esse processo de desenvolvimento da economia chinesa, né, que acaba, de uma certa forma, chamando a atenção não só para o Brasil, o desafio do Brasil, mas de todos os países do mundo. Bom, sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra aqui para o Tarson, que vai fazer a sua exposição sobre o texto, vai contextualizar mais ou menos algumas dinâmicas da política doméstica chinesa e para a gente poder ter uma noção, mais ou menos, dos desafios que a China vem enfrentando ao longo dessa trajetória de desenvolvimento e de inserção internacional. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Queria, primeiro de tudo, agradecer a presença de todas e todos aqui. Eu acho que a gente debater sobre a China, especialmente sobre as relações do Rio Grande do Sul e a China, é um desafio muito importante, na medida em que não se pode pensar a inserção internacional do nosso Estado sem pensar a relação com a China. E eu vou tentar apresentar algumas reflexões, tentando fazer um olhar um pouco menos do Rio Grande do Sul para a China, mas mais da China para o Rio Grande do Sul. Tentar debater e compartilhar com vocês um olhar menos ocidentalizado sobre a China, porque normalmente a China é uma grande pauta, é uma pauta inevitável de qualquer pessoa que pense em relações internacionais hoje, é a segunda economia do mundo, em vias de se tornar a primeira economia do mundo, é uma potência emergente em todos os sentidos, mas muitas vezes a nossa visão sobre a China é uma visão muito enviesada a partir do olhar ocidental sobre a China, e particularmente do olhar norte-americano, que é um olhar muitas vezes concorrente. E por isso a nossa visão sobre a China muitas vezes é derivada de preconceitos e de incompreensões sobre como é que é o olhar da China sobre o mundo. E eu vou tentar também, já que nós estamos numa fundação de economia estatística do Rio Grande do Sul, e sempre existe uma cobrança muito grande de que a nossa produção de conhecimento ela tenha também esse impacto sobre o Rio Grande do Sul, a partir desse olhar sobre as mudanças recentes da China após 2008, explorar um pouco também as repercussões dessas mudanças sobre o Rio Grande do Sul e de que maneira elas incidem sobre a nossa relação com a China. Então, para começar, nunca sei como essas coisinhas funcionam. Então, por que é importante estudar a China, do nosso ponto de vista, né, enquanto pesquisadores do Rio Grande do Sul? Primeiro porque ele é o principal mercado exportador, do Rio Grande do Sul, que é um estado cuja economia tem um peso muito importante à sua inserção internacional, às suas exportações. Portanto, conhecer melhor a China, conhecer sua dinâmica era fundamental para conhecer também as possibilidades de crescimento econômico do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, é importante estudar a China, para além desse interesse mais pragmático do Rio Grande do Sul, porque é um modelo de desenvolvimento bem sucedido, em que pese todas as controvérsias que existem,
indiscutivelmente, a economia chinesa de 78 em diante é a economia de maior dinamismo no mundo. É uma economia que tem se mantido em crescimento, é uma economia cujas transformações têm tido um impacto profundo sobre as suas populações, mas também sobre o mundo inteiro. E conhecer melhor esse modelo e os seus pressupostos talvez possa nos ajudar a pensar as nossas políticas no Brasil. E por último, tentar explorar um pouco as possibilidades de maiores sinergias entre a economia do Rio Grande do Sul e a China, na medida em que, quer a gente queira, quer não, quer as pessoas gostem da China, quer não gostem, a China é o maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul, só que hoje a nossa relação é uma relação muito desfavorável do ponto de vista do Rio Grande do Sul, na medida que a gente é exportador de bens primários, basicamente soja, ou seja, é um bom negócio, mas é um negócio que beneficia uma parte apenas da economia do Rio Grande do Sul. Por que eu digo que a China é um modelo bem sucedido? Eu acho que uma breve olhada, isso é só de 2008 para cá, se a gente fosse olhar o período atrás, então era muito maior, o crescimento da China vis-à-vis o crescimento da economia mundial, a diferença é estonteante, né? Especialmente a partir da crise de 2008, né? De 2008 a 2015, a média de crescimento da economia mundial foi 2,2, um crescimento medíocre, enquanto a média de crescimento da China, ainda que esteja em desaceleração, é uma média de 8,3% ao ano. Ou seja, a economia chinesa ela segue crescendo e, mais do que simplesmente crescendo, esse crescimento se dá com o crescimento da renda per capita, que mais do que dobrou de 2008 para cá, na China, e um processo que conseguiu tirar mais de 600 milhões de pessoas debaixo dos níveis de pobreza. Ou seja, não há dúvida que o modelo chinês é um modelo bem sucedido do ponto de vista do crescimento econômico. Então, nesse sentido, analisar a China é muito importante porque pode nos dar um aprendizado, especificamente no que diz respeito ao grande debate contemporâneo, que é o debate acerca do papel do Estado na economia. Né? O pensamento hegemônico entre os economistas ocidentais é um pensamento que tem como pressuposto que quanto menos Estado, melhor a economia desempenha. Né? Quanto mais o setor privado tiver força e liberdade para atuar, melhor para o crescimento e melhor para todo mundo. Só que as evidências empíricas dos últimos 30 anos da economia mundial mostram que os países que mais cresceram, contrário ao senso da dita ciência econômica, ou da parte hegemônica do pensamento econômico internacional, contrário ao senso do pensamento hegemônico, a China, que é um país com profunda intervenção estatal na economia, é a economia que segue crescendo mais, tirando mais pessoas da pobreza, gerando mais dinamismo econômico. E não só isso, aí eu acho que o texto de Ivan ele contribui muito nesse sentido, alavancando o processo de inovação tecnológica e de conhecimento científico e aplicação desse conhecimento para o desenvolvimento da sociedade muito intenso. Então, eu acho que é muito importante romper com os preconceitos, com a desinformação sobre a China, buscar fontes. Eu acho que o trabalho, tanto que o Robson apresentou, mas especialmente o Sérgio hoje de manhã, mostra que buscando as fontes chinesas, tentando conhecer melhor a economia chinesa, a gente avança muito, mas compreender as particularidades do modelo chinês, tendo em conta, primeiro, de que é uma cultura milenar. Nós, no Brasil, somos um país jovem, a gente tem pouco mais de 500 anos, a China tem quase 7 mil anos de civilização, ou seja, as coisas na China têm como ponto de partida uma visão de mundo e uma escala de tempo que é muito mais dilatada do que a nossa. Aqui no Brasil, e não só em função da nossa juventude enquanto país, mas também em função das particularidades do nosso modelo político e econômico, 5 anos já é longo prazo. Ninguém consegue discutir nada para além de 5 anos, enquanto que 5 anos na China é o plano de trabalho deles para o próximo período, assim, é o curto prazo. Né? E mais do que isso, acho que é importante conhecer de maneira menos preconceituosa o projeto político chinês, o modelo político chinês.
né? E esse modelo, não só do ponto de vista das suas materializações institucionais, mas também da cultura política que tem por trás dele, não só da cultura política, mas da cultura chinesa de modo geral. Primeiro, a gente não pode olhar a China com o nosso olhar ocidental, que é baseado numa cultura individualista, né? A unidade da civilização ocidental é o indivíduo, né? A competição individual, cada um por si, e isso estrutura não só as relações interpessoais, como as relações políticas e as instituições como um todo. Enquanto na China, em 2014 nós tivemos uma palestra do professor Gu aqui mesmo na FEC, que falava um pouco sobre isso. A unidade na China não é um indivíduo, é a família, é o lugar e é a nação. O pensamento chinês já era um pensamento coletivo muito antes da Revolução Comunista de 49. A China é um país onde as pessoas se pensam enquanto uma parte inserida num todo. E o desenvolvimento chinês ele tem a ver com isso. Quer dizer, um empresário brasileiro, eu vou começar um pouco com as minhas provocações, eu sou um sujeito um pouco irreverente demais, mas enfim, não abro mão disso. Um empresário brasileiro tem como objetivo enriquecer e comprar um apartamento e morar em Miami. O compromisso da elite brasileira, isso Darcy Ribeiro já dizia há muitos anos atrás, com o seu país é virtualmente nulo. Enquanto que o empresário chinês, por mais que ele busque o enriquecimento pessoal dele é o enriquecimento do seu país, da sua família e do seu país. Não há uma separação do indivíduo que busca prosperar com a prosperidade do seu país. Nesse sentido, isso tem como consequência que o crescimento econômico da China ele consiga ter, muitas vezes, um resultado diferente do nosso. A segunda diferença importante, que eu acho que é vital a gente ter a compreensão dela, é que o nosso pensamento ocidental, a nossa maneira de raciocinar e olhar o mundo, ela é muito cartesiana, muito dicotômica, né? A gente faz sempre divisões, é preto ou é branco, e especialmente do ponto de vista econômico tem quem é conservador não gosta de mudança, quem é progressista não gosta da tradição, como se fossem duas coisas dissociadas entre si, né? O pensamento ocidental era um pensamento muito binário, muito dicotômico, enquanto que o pensamento oriental, não só na China, mas na China, na Coreia, no Japão, ele não faz esse tipo de separação porque ele tem uma compreensão mais holística do mundo e eu acho muito mais correta, né? Na China, na Coreia, é possível ser ao mesmo tempo progressista, querer inovar, querer transformar e ser conservador, né? Chega na Coreia, chega no museu, que é um palácio, está lá o cara vestido com uma roupa de coreano do século XVII e um iPhone de última geração. Não há essa contraposição dicotômica entre transformação e estabilidade, né? Aqui, quem privilegia estabilidade é avesso a qualquer mudança, né? Pega os nossos tradicionalistas gaúchos aqui, tem ódio de tudo que é diferente. Quem quer transformar, pensa sempre nessa transformação como uma ruptura que faz tábula rasa de toda a tradição. E esse pensamento dicotômico ele é absolutamente estranho à China, porque na China se entende a estabilidade e a mudança como dois elementos que são complementares e mutuamente condicionados. Por último, essa questão da visão de longo prazo, que eu já mencionei, talvez pelo próprio fato da história da China ser uma história de uma longa continuidade, de muitos e muitos séculos, de vários milênios de história, o modo deles verem a história está baseado nesse olhar de longo prazo, uma capacidade de perceber o mundo como um processo longo de transformações e o que faz com que a China seja sempre capaz de avançar de maneira cuidadosa, porém permanente. Cada passo é um passo visto dentro do contexto de uma caminhada muito mais longa, portanto, cada passo já é dirigido com vistas a um objetivo estratégico. Nesse sentido, a grande diferença que a gente tem que perceber para compreender a diferença da China com o Brasil
é que a China ela tem uma elite dirigente comprometida com um projeto nacional. Né? Enquanto que o pensamento ocidental é um pensamento individualista e que separa o indivíduo do resto, o que faz com que muitas vezes seja possível tu pensar na tua salvação e esquecer o resto, a China, por ter justamente essa visão mais comunitária e historicamente construída numa visão coletiva, ela pensa no seu desenvolvimento do ponto de vista de uma visão mais estratégica e de um projeto de nação, que é uma coisa que eu acho que infelizmente falta no Brasil. E por último, eu acho que uma coisa importante que tem a ver em todos esses elementos que eu coloquei, é que isso resulta numa visão de relação entre Estado e mercado radicalmente diferente da que a gente tem no Brasil. No Brasil, quem é a favor do mercado tem ódio do Estado e odeia a intervenção estatal sobre qualquer circunstância, da boca para fora, porque sempre que for possível conseguir um apoiozinho governamental, mas formalmente quem é a favor do setor privado é contra o Estado, e mutatis mutandis, quem é a favor do Estado é contra o setor privado, então não aceita nada que haja nenhuma virtude no outro lado. Enquanto que na China se conseguiu uma síntese aonde se consegue entender que o mercado tem a sua importância, que o setor privado tem a sua importância, que o Estado tem a sua importância e que uma coisa não é contraditória com a outra. Existe, evidentemente, na China, em função do seu modelo econômico,